Pensar Jovem, Fazer Sentido, Cefet-MG, a voz dos alunos das escolas públicas. E iniciamos mais um Pensar Jovem, Fazer Sentido aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil. Primeiro Pensar Jovem do ano. Opa, lembrando que estamos todos de casa, às vezes, não sei se você ouvinte escutou aí, mas rolou uma buzina bem alta por aqui. Enfim, primeiro Pensar Jovem, Fazer Sentido do ano. E eu tô aqui para começar, só para começar, porque como eu disse, o estúdio está bem cheio hoje, com a Jéssica, para a gente começar esse programa de hoje, primeiro do ano, não é, Jéssica? Olá, boa noite, ouvintes. Nosso primeiro Pensar aqui. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Eu sou a Jéssica, extensionista do programa Pensar Jovem, e eu estou muito animada com a nossa parceria aqui na rádio e também com os desdobramentos do programa nas redes sociais, né? Bom, o programa de hoje vai trazer um tema muito bacana e atual, que é saúde mental e ensino remoto, que daqui a pouquinho o meu colega Aleph vai prosseguir aqui com a gente. Como aluno do ensino remoto, do ensino básico, eu acho muito importante debater essa questão que não tem como, né? É uma coisa que está aí com a gente e é um problema que nós precisamos conversar. É importante não só para nós alunos, mas também para os professores e para a sociedade de modo geral. Estamos num momento muito difícil, num momento bastante delicado, que estamos todos nós aí ansiosos, não só pela questão do ensino remoto, que já é uma dificuldade, né, já é uma batalha, mas também por causa das condições econômicas e políticas aí do nosso cenário atual, para que as instituições continuem a funcionar, e isso acaba nos abalando emocionalmente, psicologicamente, até mesmo fisicamente, não é mesmo? E nós vamos continuar essa conversa, esse papo muito importante, com o nosso colega Aleph. Boa noite, Aleph. Boa noite, Aleph. Boa noite, Yolanda. Boa noite aos ouvintes do Pensar Jovem, professores e alunos da educação básica. O programa de hoje é voltado para o pessoal da área educacional, principalmente professores e alunos que foram impactados com o sistema de ensino remoto emergencial, também conhecido como ERE, e, em alguns casos, chamado de ensino à distância, apesar das diferenças entre esses modelos. Esta edição foi produzida por mim, Aleph Stênio, pelas estudantes Isabelle Teotônio, Laura Romano e Natália Roberta, e orientado pela professora Alexandra Reis. Vamos conversar sobre os impactos do ensino remoto, que desde sua aprovação pelo Ministério da Educação, em março de 2020, é utilizado na maioria das escolas devido ao isolamento social, e como medida para ajudar a conter a disseminação do novo coronavírus. Os impactos na nossa saúde mental estão sendo bastante discutidos, mas sabemos que é uma diversidade de desafios e problemas enfrentados, que variam de acordo com o nível de ensino, administração e rede vinculada. Ou seja, as escolas públicas municipais, estaduais e federais, por exemplo, são administradas por setores diferentes e, por isso, possuem questões distintas a serem discutidas, tanto antes da pandemia quanto agora. Assim, vou conversar agora com duas professoras, uma da rede municipal e uma da rede federal de educação. Primeiramente, vou convidar a Fabiana Moll, professora da rede municipal de Belo Horizonte. Boa noite, Fabiana. Bem-vinda ao Pensar Jovem. Você pode contar para a gente um pouco da realidade vivenciada por você neste período de ensino remoto e quais preocupações e impactos você acha que isso gerou para os professores? Oi, boa noite. Meu nome é Fabiana Gomes Cortez Moll. Eu sou professora de Língua Portuguesa e Literatura na Prefeitura de Belo Horizonte, na Escola Municipal Aurélio Pires, Regional Pampulha.
E desde o início da pandemia, o que mais me incomodou foi mesmo a questão do acesso dos alunos às tecnologias digitais, né? Celular, computador, internet. Eu já imaginava que isso seria o nosso grande desafio, porque por mais que ninguém esperasse que isso tudo, a questão da pandemia iria acontecer, cada professor, acredito que a sua maneira, procurou formas de ter esse contato com seus alunos, de elaborar algum conteúdo, né, transmitir algum conhecimento para os seus alunos. E eu visei Facebook, WhatsApp, Instagram, fui pensando mesmo em formas de contato com os alunos. Aí chegou uma hora que da escola, a gente fez a pesquisa via formulário e também contato via telefone com as famílias para saber sobre essa questão do acesso. E a gente viu que realmente a situação é complicada, o acesso ele é reduzido, né? Não é todo mundo que tem esse acesso. E aí a gente começou a trabalhar com o que a gente achou que era possível, blocos de atividades em PDF para mandar pelo WhatsApp e o material impresso para as famílias buscarem na escola. Mas aí a gente se depara com as situações de as famílias demonstrando a dificuldade de acompanhar os filhos, né? Porque o professor não está tendo aquele contato para explicar a matéria, né? E isso realmente eu acho que foi o que deixou a maioria dos professores mais apreensivos. Saber que vamos ter que encarar mais esse déficit aí, né, na nossa educação pública. Porque nós, professores, tivemos que começar um trabalho do jeito que a gente nunca tinha realizado, uma forma totalmente nova de trabalhar. E dentro de um ano a gente teve que ir desenvolvendo aí essa nova forma de trabalho. Então, o que mais me deixou apreensiva realmente é essa situação mesmo, de passar o conteúdo para os alunos. E o meu desejo mesmo é que nós sejamos vacinados o mais rápido possível, que possamos voltar à nossa rotina, porque as tecnologias digitais elas estão aí para ajudar, ajudam demais, mas ainda a gente tem um longo caminho a percorrer em relação a esse acesso. E enquanto esse acesso não acontece, meu anseio é que a gente possa retomar a nossa rotina presencial o mais breve possível. E é isso, eu agradeço a oportunidade de estar compartilhando aqui com vocês um pouco da minha experiência. Nós que agradecemos sua valiosa participação, professora Fabiana. E agora, vou convidar a Carolina Dias, professora da Rede Federal de Educação. Boa noite, Carolina. Conta pra gente como foi e está sendo a sua vivência neste período de ensino remoto emergencial. Oi, boa noite. Meu nome é Carolina Dias, sou professora do ensino médio técnico do Departamento de Geociências do Cefet, Minas Gerais, campus Belo Horizonte, e venho hoje fazer um relato, né, da minha experiência com o ensino remoto emergencial, sobre a minha saúde mental durante esses tempos, né, de ensino emergencial e remoto. E eu reparei que durante esse tempo eu tive experiências positivas e negativas enquanto professora de geografia dos alunos de ensino médio técnico. Como aspecto negativo, eu senti que os alunos, eles não estavam tendo um aprendizado de qualidade, assim, eu me sentia distante realmente deles, né? Não só virtualmente, pois a maioria optava por deixar a câmera desligada, eles interagiam bem pouco comigo, até mesmo no chat, assim, e a sensação que eu tinha era que eu literalmente estava falando com as paredes, né? Então, muitas vezes eu me senti, sim, impotente, frustrada, porque eu não estava conseguindo exercer minha função de educadora, né? Não da melhor forma.
E eu notei também que um número cada vez menor de alunos ficavam online durante as aulas síncronas. Muitos também trancaram as matrículas, né, de algumas turmas mais, outras menos, mas muitos desistiram. Até mesmo durante a aplicação de provas, né, as provas online, eu vi isso nitidamente, uma queda no desempenho dos alunos, as notas vieram baixas, mesmo eu tendo optado por aplicar uma prova aberta, com consulta, com prazo para resolução muito maior do que o normal para responder, né? Eu dei 7 dias e mesmo assim o rendimento foi muito ruim. Assim, é uma angústia, mas eu entendo que são características, né, típicas desse modelo de aprendizagem, a distância, né, mesmo que emergencial, mas ela é intermediada, né, pelo computador, então ela tem esses obstáculos mesmo, então ela exige mais do aluno, ele tem que se comprometer mais, uma disciplina também maior, mais rígida, para poder cumprir, né, todas as tarefas, porque existem muitas distrações e se ele não organizar o próprio tempo de estudo, ele, né, dificilmente vai ter um ensino de qualidade, né? Isso sem contar com a própria qualificação dos professores, né? Muitos tiveram aí, eu falo por mim, que reinventar a sua prática, ressignificar a forma de ensinar, pensar em outras formas de atingir o aprendizado dos alunos a partir de novas tecnologias de aprendizagem, né? As NTICs, as novas tecnologias de aprendizado, de comunicação também. Então, a gente, tanto alunos quanto professores, a gente passou pelos mesmos desafios de adaptação dessa nova realidade. E, enfim, né, cada um aí com seu ritmo, cada um no seu tempo. E, para mim, essas dificuldades, elas se transformavam também em uma angústia, junto com uma sensação mesmo de incertezas, muitas, inclusive, muitas dúvidas em relação ao futuro dos alunos, né, do aprendizado deles, de como que ficaria o próprio calendário escolar, e medo também, incertezas profissionais, pessoais, sem saber, né, será que volta, quando volta, como volta. Mas, enfim, né? Como tudo na vida tem o seu lado negativo e positivo, mesmo com esse momento atípico e cheio de desafios, eu percebi também que ocorreram boas iniciativas pelos alunos e pelos professores também, né? Como uma maior solidariedade entre eles e entre a gente. Muitos alunos vinham depois da aula me agradecer, obrigada, professora, pela aula, né? Mostrando aí um carinho, um comprometimento com o nosso tempo, né, de dedicação, um auxílio que a gente poderia dar, né, a eles durante esse ano letivo tão desafiador e atípico, né? Então, eu achei isso bem positivo, assim como outros momentos, né, que a gente compartilhou durante as aulas de esperança, de boas expectativas para um mundo melhor pós-pandemia, né? E é nisso que eu quero acreditar, é nisso que eu também escolhi acreditar. Tá aí o meu relato, gente. Obrigada, boa noite. Muito obrigado pela sua participação, Carolina. E também da professora Fabiana. A falta de infraestrutura e as angústias pontuadas pelas professoras também são sentidas pelos alunos. E por isso, no próximo bloco, daremos voz a alguns alunos da rede pública de ensino, para saber como eles estão se sentindo após um ano de isolamento social e com o ensino remoto. É isso, Aleph. Muito obrigada, muito boa noite. Daqui a pouco nós vamos conversar com os estudantes, então, falar dessas experiências, vivências dos estudantes, mas vamos fazer um intervalo ao som de Gilberto. Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. 8, 9, 10. Lá vou eu. Nada nas garrafas e tampinhas, nem nos ralos do banheiro, nem nos pratinhos das plantas.
Onde será que estão escondidas? Ahá! Achei! Estão aqui as larvas do mosquito, escondidas no globo de iluminação. Não deixe o mosquito vencer esse jogo. Rádio FMG Educativa no combate à dengue, zika vírus e febre de chikungunya. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Pensar Jovem, fazer sentido. Cefet-MG, a voz dos alunos das escolas públicas. 8h28, estamos de volta com Pensar Educação, Pensar o Brasil aqui na Rádio FMG Educativa e hoje Pensar Jovem, fazer sentido, falando de ensino remoto. E como prometemos no último bloco, agora vamos falar sobre as vivências dos estudantes. Não é isso mesmo, Laura, Isabelle? Boa noite, meninas. Boa noite, Yolanda e Isabelle. Boa noite, pessoal. Bom, no bloco anterior, o Aleph conversou com duas professoras para saber os impactos na saúde mental delas, tendo em vista a adoção do ensino remoto emergencial no último ano. Mas e os alunos? Como será que eles estão se sentindo nessa situação? Pois é, Laura. Nos últimos meses, nós percebemos uma forte movimentação em relação à retomada das aulas presenciais. Em Minas Gerais, o governo estadual apresentou, em fevereiro, um protocolo de retorno, considerado seguro por eles, para a retomada das aulas presenciais em regime híbrido. Isso seria feito pois o estado estava nas ondas verde e amarela da pandemia do novo coronavírus. Porém, com o aumento de casos e óbitos, o estado entrou na onda roxa no dia 16 de março. Determinou-se que as escolas estaduais deveriam permanecer fechadas. E agora elas estão caminhando para o processo de reabertura. Esse momento de instabilidade, ele afeta os alunos de diferentes formas, né? E para entender um pouco sobre essa situação, a partir do olhar dos alunos, nós vamos conversar com eles, alunos de diferentes redes de ensino. Vou iniciar esse bate-papo com a Keila Santos. Ela é aluna da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais. Boa noite, Keila. Seja bem-vinda ao Pensar Jovem. Como está sendo o processo de ensino remoto na sua escola? Bom, eu estudo na Escola Estadual do Bairro Amazonas e estou cursando o 3º ano do ensino médio. Na minha escola, as aulas foram suspensas por volta do dia 15 de março de 2020 e foi adotado o ensino remoto em torno do mês de maio. O processo era simples. Criaram um site da escola e tinha um programa chamado Estude em Casa, na qual o programa disponibilizou apostilas com 4 semanas de atividade. E no site, os professores disponibilizavam formulários sobre as matérias. Hoje, no ano de 2021, o governo conseguiu fazer com que todas as atividades ficassem em apenas 2 aplicativos chamados Conexão Escola e Zoom, onde temos uma agenda de atividades a seguir e podemos conversar diretamente com os nossos professores. Keila, e durante esse tempo de isolamento social e de muitas incertezas, você ou algum dos seus colegas de sala tiveram a saúde mental abalada? Se sim, como é que isso influenciou no aprendizado de vocês? Bom, se pararmos para pensar, todos fomos abalados de alguma forma com esse isolamento. Com o ensino remoto, foi e é até nos dias atuais uma luta sentar numa cadeira e ter foco somente com aquilo, em meio a tantas coisas acontecendo. Mesmo com isso tudo, estou conseguindo aprender as matérias, mas não está sendo fácil. E quanto à disponibilidade de materiais, internet, exercícios, você ou algum colega encontrou dificuldades ou sofreu com a falta desses recursos? Você acha que o processo educacional, e a obtenção de conhecimento foi prejudicado? No início do isolamento, senti falta das matérias e exercícios e tive dificuldades para me organizar. Referente à obtenção de conhecimento, de certa forma, nós estudantes fomos sim prejudicados, porque cada aluno tem sua forma de aprender as matérias. Eu, por exemplo, estou conseguindo aprender de forma remota, mas se procurarmos por aí, vamos sim ter alunos que conseguem aprender somente de forma presencial. Desde já, agradeço a oportunidade, Isabelle. Nós agradecemos a sua participação, Keila.
Agora eu vou conversar com a Camila Silva, aluna da Rede Municipal de Educação. Boa noite, Camila. Você pode contar para a gente como foi o processo de implementação do ensino remoto na sua escola e como que está sendo nos dias atuais? Boa noite, Isabelle e ouvintes do Pensar Jovem. Bom, eu estudo na Escola Municipal Sérgio Miranda e estou cursando o 9º ano. Na minha escola, o processo de adoção do ensino remoto foi o seguinte: no 2º semestre do ano de 2020, começaram o envio de atividades quinzenais. Essas atividades eram postadas nos grupos de WhatsApp da escola ou a gente pegava impressa na escola. Nessas apostilas continha os conteúdos e as atividades que eram para a gente estar fazendo em casa. A gente pegava um caderno, colocava o título da matéria e fazia a resolução dessas questões. Colocava as respostas e, quando era pedido para levar na escola, a gente destacava essas folhas do caderno e levava para a escola e deixava para a correção dos professores. Camila, você sentiu dificuldade de adaptação ao modelo remoto, de aprendizagem, organização, de acesso aos recursos necessários como internet e computador? Bom, no meu caso, eu não tive tanta dificuldade de estar usando esses aparelhos, o telefone e o computador para estar estudando. Eu tive uma certa dificuldade em criar uma rotina de estudos em casa. Eu procurei, quando começou os envios das atividades na escola, a criar uma rotina, para separar um horário do dia para estar estudando, para não deixar acumular tantas atividades e para a gente estar criando esse hábito de estudar todos os dias, porque quando a gente ia para a escola era todo dia, né? Por que a gente estando em casa a gente não pode também separar um horário do dia, né? Nem que seja 1 a 2 horinhas para estar estudando, para dar uma lida nos conteúdos que as escolas estão passando, né? Porque eu sei que não é uma coisa fácil, mas também não é uma coisa impossível da gente estar criando em casa. Eu sei que muitos alunos não podem, né? Porque não têm as condições de ter a internet, o telefone e o computador para estar estudando em casa. Bom, conforme a gente está acompanhando, o ritmo de vacinação no Brasil ele caminha a passos lentos. E além disso, seguindo a ordem de vacinação, os jovens sem comorbidades eles estariam no final da fila. Um possível retorno às aulas, nesse caso, traria um elevado risco de contágio para professores, estudantes, familiares. Então, pelos critérios científicos, não há condições de retorno seguro para todos da comunidade escolar hoje. Como é que você se sente e o que você acha da questão do retorno das aulas presenciais? Bom, em relação à volta às aulas, eu sei que muitos alunos, eu também quero que volte presencialmente, só que eu, como aluna, tenho um certo receio de contrair esse vírus e sem saber transmiti-lo para os meus familiares em casa, que eu tenho esse contato direto todo dia, né? Então, no meu caso, para mim seria uma volta às aulas mais segura se pelo menos os professores pudessem tomar a primeira e a segunda dose e estarem imunizados, pois aí a gente poderia ir para a escola tranquilo, entre aspas, né? Porque pelo menos a gente teria aquele contato direto com o professor mais tranquilo e o professor teria o contato com a gente mais calmo ainda, né? De saber que ele estaria protegido, imunizado, que ele não poderia contrair esse vírus, porque eu sei que é um medo de muitos professores e de muitos alunos também. E eu espero que isso se resolva o mais rápido possível para que nós, estudantes, podermos voltarmos para as escolas presencialmente com um pouco mais de calma de não estar contraindo este vírus. Bom, Camila, muito obrigada pela sua participação. A gente, como estudante, também espera que essa situação se resolva o mais breve possível e que as aulas presenciais possam retornar com segurança para todos, né, Laura? Pois é, Isabelle, tomara, né? Vou chamar mais uma aluna para contar pra gente como está sendo esse período de ensino remoto agora. Quem está comigo é a Vicky Oliveira. Ela é aluna do Técnico Integrado em Eletrônica do Cefet-MG. Boa noite, Vicky. Conta pra gente como está sendo o ensino remoto para você. Oi, gente, meu nome é Vicky, eu sou aluna do Cefet-BH, faço eletrônica e hoje eu vou estar debatendo com vocês aqui o tema sobre quarentena, EAD e saúde mental.
A saúde mental durante a quarentena, né, consegui atingir uma saúde, né, ok, foi muito difícil, pelo motivo de eu nunca relacionar a minha casa a simplesmente um ambiente de estudos, até porque ela não é preparada para isso, né, pelas minhas condições, enfim. Porém, no começo eu consegui reorganizar isso muito bem, né, mas quando chegou mais ou menos a uns 4 meses de estudo do EAD, eu comecei a oscilar muito dentro de casa, não conseguia aprender realmente o conteúdo e teve que ser na marra, né? Pelo motivo do meu técnico trabalhar muitas matérias de exatas e exigir muita concentração por essa parte, foi muito difícil para mim, sendo uma aluna que entende mais de biológicas e matérias de humanas. Já o EAD é um método que você tem que persistir muito para você realmente conseguir aprender e conseguir adquirir uma rotina na sua vida. Já a quarentena, ela para mim foi um meio de separação, principalmente do meu cotidiano, da minha vida. Como eu só estudo, né? Sou estudante, a minha vida literalmente girava em torno do Cefet, meu grupo de amigos, e isso me afetou muito em questão de afeto também, né? E de uma rotina, além dos meus estudos. Então, resumindo, isso afetou muito a minha vida, né? E também até hoje, tendo que viver em uma quarentena, né? Estudando dentro de casa e continuando até haver um resultado. Obrigada por compartilhar suas experiências nesse momento, Vicky. Está sendo realmente muito difícil manter laços e concentração nesses tempos em que muitos de nós acabam se sentindo sozinhos e sem um local adequado para obter conhecimento. Com certeza, as dificuldades elas estão sendo diversas e singulares. E antes da gente finalizar essa rodada de bate-papo, eu vou conversar com o Cauã Pereira. Ele é estudante do interior de Minas Gerais. Bom, Cauã, boa noite, seja bem-vindo ao Pensar Jovem. Nós conversamos agora com alunos de Belo Horizonte e região metropolitana. Mas e aí no interior? Como é que está sendo esse momento de pandemia e ensino remoto emergencial? Há previsão de retorno das aulas presenciais? Boa noite, Isabelle e ouvintes. Eu moro em Lagoa da Prata, uma cidade interiorana de Minas Gerais e estudo na Escola Estadual Virgínio Perillo. No início da quarentena, após alguns meses, já estávamos ouvindo falar sobre o sistema de ensino do PET, Programa de Ensino Tutorado, o que nos fez questionar que não seria fácil e duraria muito. Os PETs eram enviados em links, com certeza houveram alunos que não conseguiram ter acesso a impressoras para fazer as atividades, mas começaram a ser imprimidos nas gráficas locais. Tiveram alguns alunos que tinham impressoras em casa. As atividades eram entregues por links que chegavam aos e-mails dos professores e isso foi muito inovador e insano. O diretor da escola propôs aumentar o horário do envio, que está presente até hoje, que é das 7 às 10 horas da noite, 22. Isso facilitou e ajudou o envio das atividades. Depois de conseguirmos nos estabilizar, recebemos uma notícia de que receberíamos o kit alimentação, uma cesta básica proporcionada cada mês pela escola. As provas eram feitas em um aplicativo, Conexão Escola, que era disponível somente para os usuários de Android. Porém, neste ano, recebemos uma nova atualização da Conexão Escola, Conexão Escola 2.0. Nele é gravada todas as aulas de todas as matérias, e os links das atividades são postos nele pelos professores, além do método de ensino online, que interagimos, conversamos e tiramos dúvidas com os professores sem problemas. E uma das coisas mais legais foi a disponibilidade da internet gratuita para os alunos que vivem em regiões rurais da cidade, pelo governo. Ainda estamos nos desenvolvendo com tudo isso, mas o próximo passo será a retomada das aulas presenciais com a vacinação em todo vapor. Cauã, muito obrigada pelo seu relato. As dificuldades de infraestrutura e emocionais de estudantes e professores podem ser muito complexas, porque elas dependem da observação, da singularidade e diversidade de escolas e modelos de ensino. Nosso objetivo é ser um espaço de visibilidade à voz dos estudantes do ensino básico e público, como trouxemos aqui com o Cauã, a Vicky, a Camila e a Keila, que nos trouxeram um pouquinho das suas vivências nesse período. E é sempre bom lembrar que essa é uma pequena amostra da realidade, né? E que não podemos esquecer de estar sempre atentos para as demais vivências e medidas tomadas pelos órgãos competentes
em relação ao ensino remoto. É isso, meninas, recado e papo muito importante, muito obrigada. Vamos fazer mais um intervalo aqui, já voltamos com mais Pensar Educação, Pensar o Brasil e Pensar Jovem, mas vamos fazer um intervalo um pouco diferente, com poesia. Escute aí Lara Passos. Meu olfato parco vem voltando mais a cada dia. Nuances de cheiro mínimas invadem as esquinas das minhas narinas e eu sinto, como se descortinasse um mundo novo a cada fungada na vida. Os sabores que sumiram vão voltando curiosos, dançando com a língua, e de repente o amargo já não me incomoda, o azedo não mais me irrita, pois voltar a sentir é de uma alegria tão genuína, sensação tátil de desviar da morte e ver-se viva. Mas são tantos e tantas ainda que não puderam mudar de caminho. Não há lenço que seque esse oceano pranto coletivo. E eu ouço o ranger dos dentes de cada ser que ainda luta para se manter vivo. Por cima das máscaras vejo cansaço nos olhos de desconhecidos. Eu sei que há um respiro vindo. Ouço, alento ou alívio, é possível. Que seja apenas o desejo de vê-lo que o torna visível, audível, mas ainda assim acredito que no meio de tanta dor ainda haverá cura para este mundo adoecido. Já foi-se o início, nem sabemos se é o meio e o final é de certo incerto, mas espero que isso não te desanime de tudo e que ainda haja beleza no mundo capaz de fisgar todos os seus sentidos. Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Nutrisanas, a saúde do seu dia. De segunda a sexta, às 11h45 da manhã. Nutrisanas você só ouve aqui, na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Pensar Jovem, fazer sentido, Cefet-MG, a voz dos alunos das escolas públicas. 8h45, estamos de volta e voltamos com o último bloco do Pensar Jovem deste mês. E quem vai seguir com a gente agora é a Natália. Boa noite. Boa noite, Holanda. Uma boa noite especial para todos os ouvintes da Rádio UFMG Educativa. Estamos vivenciando quase um ano já de fechamento total das escolas. E com este fato surgem alguns questionamentos. Como sobreviveu a vida estudantil durante esse período? O que foi feito para amenizar os impactos da pandemia na vida e na saúde mental dos estudantes? Neste bloco, vamos conhecer projetos escolares que fizeram a diferença durante esse período de isolamento social. Nós sabemos que a crise sanitária da Covid-19 revelou a enorme necessidade e importância do cuidado uns com os outros. E apesar do cenário político, econômico e social caótico, com participação mínima do Estado para garantir a satisfação das necessidades de cuidado neste contexto pandêmico, esses projetos deram voz aos estudantes e abriram espaço para que uma rede de apoio e solidariedade surgisse a partir do posicionamento e narrativa dos próprios alunos. Vamos começar conhecendo o projeto Narrativas de Quarentena, uma autoria de iniciativa das professoras Cristiane Cortez, docente do Cefet-MG do campus de Nepomuceno, e Edilane Toledo, professora do Cefet-MG do campus de Varginha. O projeto reuniu no ano de 2020 quase 20 pessoas, entre alunos de cursos técnicos e graduação, servidores, associações, escolas e lar de idosos. Esse programa buscou coletar depoimentos sobre situações de isolamento, usando as redes sociais para que essas histórias pudessem ser ouvidas. E quem vai contar mais sobre esse projeto para a gente é a aluna extensionista Mariana Rezende.
Olá, meu nome é Mariana e eu fui uma das bolsistas do projeto Narrativas de Quarentena. O projeto Narrativas de Quarentena foi um projeto responsável por mostrar as diferentes realidades durante a pandemia, dando foco em pessoas do grupo de risco, como pessoas idosas e pessoas que estão enfrentando câncer. No projeto, nós tivemos diversos colaboradores, como o Lar Samaritanas, o Lar São Vicente e o Vida Viva. Nesses locais, nós coletamos os dados pessoalmente, como no Vida Viva, que nós tivemos a oportunidade de ir lá e conhecer o projeto de perto. Infelizmente não conseguimos ir nem no Lar Samaritanas, nem no Lar São Vicente, porque devido à pandemia estavam fechados e não podiam receber visitas. Então nós só tínhamos contato com pessoas responsáveis por esses locais. Após a coleta de dados e com todo o material na mão, nós tivemos autonomia para criar textos, vídeos, imagens, foi escolhido o layout, o design da página, que nós criamos uma página no Instagram e uma no Facebook, sempre com auxílio das coordenadoras, porém sempre também com bastante autonomia e com bastante voz para nos expressarmos. O projeto foi iniciado na época em que o Cefet ainda não tinha iniciado o período de aulas remotas, então nós estávamos parados, pelo menos eu, na questão acadêmica. Então foi muito importante para tanto retornar a parte de estudo, sabe? E de aprendizado, porque esse projeto foi de muito aprendizado, porque nós aprendemos sobre não só como vivem as pessoas durante a pandemia, mas a vida em geral. Nós aprendemos muito sobre o projeto Vida Viva, que foi um projeto que é um projeto muito importante para as pessoas que estão enfrentando câncer, para as pessoas aqui do sul de Minas que estão enfrentando câncer e que possuem alguma necessidade. E também nós conhecemos o Lar São Vicente e o Lar Samaritanas e a história de idosos e como é o dia a dia dessas pessoas. Nós não conhecemos só durante a pandemia, mas sem ser durante a pandemia, porque a gente conheceu a história dessas pessoas e isso foi muito importante. Então, e também isso ajudou bastante em vista de tirar o foco total de só pensar no Covid. Nós também pensamos no ser, e isso foi muito importante porque tirou um pouco da ansiedade do momento, não totalmente, porque é um momento difícil, né? Mas tirou a ansiedade que existia. Durante o trabalho nós recebemos muito apoio das coordenadoras, tanto na hora de recolher os materiais quanto na hora de divulgar, porque na hora de recolher os materiais elas que foram à ponte, a Edilane aqui de Varginha e a Cris em Nepomuceno, elas foram à ponte para coletar as informações, para ter o contato com os colaboradores, e também na hora de coletar o material também foram dadas ideias de como nós deveríamos coletar e também sempre o apoio de quando mostrar uma ideia nova, elas ajudavam a gente a ter mais clareza em como nós iríamos utilizar essa ideia. Tiveram textos, paródias, sempre e leituras para a gente fazer e sempre guiando e mostrando o caminho que nós tínhamos que seguir. Que projeto incrível, não é mesmo, pessoal?
Muito obrigada, Mariana Rezende, pela sua participação com a gente nesta noite. Agora vamos conhecer o projeto Mostra Virtual de Artes do Cefet-MG, coordenado pelo professor André Pédico, do Departamento de Arte, Design e Tecnologia do Cefet-MG, e que contou também com a participação de professores, técnicos administrativos, alunos do Cefet-MG e convidados do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e da Universidade Federal de Minas Gerais. O projeto criou um evento em que diversas linguagens artísticas foram aceitas, como produção audiovisual, fotografia, dança, declamação de poesia e muito mais. E quem vai nos contar mais sobre esse projeto é o aluno Gustavo Maia. Olá, meu nome é Gustavo Maia, sou aluno do curso Estradas e vou falar um pouquinho da Mostra Virtual de Arte do Cefet, que aconteceu em junho de 2020 e com a nova edição que está chegando agora em junho de 2021. A mostra ocorreu como ação de combate ao Covid-19, pois sabemos que devido ao isolamento social, o contato com várias linguagens artísticas poderia ser uma forma das pessoas lidarem com essa situação, tanto assistindo performances, ouvindo músicas, quanto aprendendo algumas coisas sobre arte ou até mesmo fazendo arte. Assim tivemos vários eventos no YouTube e Instagram em música, artes visuais, teatro, além de outras linguagens. Os alunos foram encorajados a participar fazendo arte, se expressando sobre a situação, em especial numa área da mostra chamada Palco Aberto. Também houve oficinas de composição musical sobre os sons e silêncios da quarentena, em que foi possível trocar uma ideia com pessoas de diversos estados do Brasil. Além disso, os alunos do núcleo de teatro puderam gravar alguns vídeos sobre os sentimentos do isolamento, compartilhando suas experiências, além de realizar outras performances visuais. Os professores integrantes da equipe estiveram o tempo todo orientando os alunos para que pudessem se expressar e ainda criar obras artísticas que fossem expressivas da nossa realidade. Uma boa parte desse trabalho ainda está disponível para consulta no Instagram e no YouTube da Mostra Virtual. Aproveitamos e convidamos para participarem da Mostra Virtual segunda edição, que será em junho, e em breve compartilharemos as informações no Instagram. Muito obrigado. Muito bacana. Valeu, Gustavo, pela sua participação com a gente. Vamos agora ouvir a professora Paula Elaine, da Rede Pública Municipal de Ensino de Belo Horizonte. Ela vai nos contar algumas ações que ela, como professora, realizou para ajudar na adaptação à nova dinâmica do ensino remoto e amenizar os impactos para seus alunos. Boa noite, Paula. Boa noite. Meu nome é Paula Elaine da Silva, sou professora da Rede Pública Municipal de Ensino de Belo Horizonte e leciono as disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura na Escola Municipal Aurélio Pires, na Regional Pampulha. Desde o início do isolamento social, o maior desafio enfrentado por nós professores foi o de restabelecer os vínculos com os estudantes e com a comunidade escolar. A pandemia do novo coronavírus nos pegou totalmente desprevenidos para que pudéssemos iniciar de pronto uma dinâmica de ensino remoto. Muitos de nós sequer utilizavam as redes sociais e desconheciam mesmo as ferramentas digitais disponíveis para fins educativos. Tivemos que lutar contra o tempo para desenvolvermos novas habilidades e competências que permitissem que o nosso fazer pedagógico, antes presencial, migrasse para um contexto de interação virtual, mediado por novas tecnologias. Diante do cenário pandêmico, tive a iniciativa de produzir vídeos caseiros com indicação de livros literários, dicas de filmes, séries e compartilhamento de leituras. Inicialmente, esses vídeos eram enviados para os pais dos alunos da escola integrada, através de uma lista de transmissão de WhatsApp. Com o passar das semanas, motivada por alguns colegas, criei no YouTube um canal chamado Dicas da Gaia, com o intuito de ampliar o acesso da comunidade escolar. Tendo como propósito produzir conteúdos que contribuíssem de alguma forma para ressignificar com qualidade o tempo e os dias dos alunos, todas as produções eram de caráter cultural e educativo.
Somente a partir da divulgação de uma matriz curricular especial elaborada pela Prefeitura de Belo Horizonte é que passei a produzir vídeos com conteúdos que dialogavam com as habilidades a serem desenvolvidas nas séries finais do ensino fundamental. Dessa forma, ao elaborar as atividades da minha disciplina em um consolidado semanal, inseria o link dos meus vídeos como um recurso a mais para que os alunos fixassem a explicação referente ao objeto do conhecimento abordado. A produção dos vídeos também foi fundamental para enriquecer o projeto de oficina de produção de texto desenvolvida em parceria com uma colega de área. Hoje, o canal Dicas da Gaia tem aproximadamente 150 vídeos postados e serve como um repositório de vídeos que utilizo para enriquecer minhas atividades, bem como para ampliar minha interação com os estudantes e com outras pessoas que, assim como eu, amam a literatura e a língua portuguesa. Em outras palavras, o canal proporcionou uma acolhida fraterna diante das incertezas quanto ao futuro e representou a minha intenção afetuosa de me fazer presente na vida dos meus alunos. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar esta experiência com vocês. Um abraço. Que bacana, Paula. Muito obrigada. E aí, pessoal, o que tem sido feito na escola de vocês como alternativa para melhorar a situação de isolamento e as aulas remotas? Contem pra gente em nossas redes sociais e compartilhem também os projetos que estão sendo desenvolvidos. O Pensar Jovem Fazer Sentido, projeto aprovado pela Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do Cefet-MG, convida vocês, alunos e professores de escolas públicas, a participarem dos nossos debates aqui nos programas e também nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é @PensarJovemCefetMG e no Twitter somos @PensarJovem. Todas as informações sobre como enviar suas propostas estão lá. Agradecemos a audiência e